reportagem, entrevistas ao vivo e coberturas de eventos. Jornalismo em defesa da comunidade. Com Isaac Cabral, a sua voz no rádio. Você quebrou... Tá valendo. Muito boa tarde, Conquista. Boa tarde você, querido ouvinte, você, meu amigo ouvinte, internauta, pela rede social, pelo Instagram da Melodia Conquista 87, que acompanha a gente todas as tardes neste programa vespertino. Você que nos ouve pela frequência modulada, FM 87.9, hoje 18 de março de 2025. Você sabe que hoje a gente começa o dia e a gente espera que vai ser mais um dia comum, um dia normal. A gente pede a Deus para que seja um dia comum, né? Se não especial, pelo menos que seja um dia comum, um dia normal também, abre e fecha aspas. Mas eu confesso aos senhores que eu fui tomado ao longo do dia de todas as lembranças e do filme. Passou um filme, mas um filme delongado, um filme muito longo, não foi um filme rápido, de todas as lembranças de Ezen Guzmão. E quem me conhece sabe, eu sou fruto da insistência de Ezen, da oportunidade que Ezen me deu, obrigado, querido, da insistência que Ezen me deu na Rádio Clube, Rádio Cidade, Rádio 96 FM, Rádio Brasil FM. Nós falávamos em 4 emissoras em cadeia, nos idos de 2004, 2005. Falávamos em 4 emissoras. Falávamos para mais de 2 milhões de pessoas de toda a região, todos os dias. À época, numa indicação querida, do deputado federal Vonca Gonçalves, que havia arrendado a rádio regional e então Rádio Cidade, sobre a alcunha de Rádio Cidade. Eu, Sara de Castro, Plauto Azevedo, Nildo Freitas, Ivo Morgante, gente, tantos outros, Newton Júnior, só aí nós temos 3 que estão em memória, e o próprio Ezen Guzmão, 4 também. Hoje eu me lembrei de muita coisa. Fui revisar umas fotos antigas de homenagens, fotos minhas com Ezen daquele tempo. E nossa, fotos de 20 anos atrás. E, meu Deus, passa um filme tão forte, tão grande. E já dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade que de tudo fica um pouco. E às vezes fica muito. Não há nada pelo que passemos, por quem passemos, que não nos deixe determinada referência, que não nos cause determinadas não apenas impressões, quanto marcas. Algumas dessas marcas são inapagáveis. E eu trago comigo a marca de alguém que foi criado, que foi forjado debaixo do punho de ferro do grande formador de opinião, que foi Ezen Guzmão. Não adianta falar que muitos o conhecem como prefeito, porque toda a cidade o conheceu, de fato, como radialista. O maior de todos. O grande. Depois de tantas equipes formadas, lá estava eu, na resenha geral, todos os dias meio-dia, e pela manhã, apresentando o programa lá na Clube AM/FM, no programa de manhã, das 7 às 8 da manhã. Uma grande oportunidade da minha vida. Um grande aprendizado. Depois nós fomos para o blog do Ezen Guzmão, do qual sou
cofundador, tornei-me, sou cofundador, peguei o blog de 0 a 100 mil acessos diários, fizemos daquele um grande projeto jornalístico, quebramos todas as barreiras de tudo aquilo que poderia ser, sabe, um instrumento para os ataques de oposição a Ezen Guzmão naquele momento em que ele se libertava daquela aliança com o governo do PT, mais especificamente com o doutor Guilherme Menezes, porque eu tenho um profundo respeito. Continuo achando que Guilherme ainda talvez seja uma das únicas exceções morais que o PT pode ostentar. Desculpa, viu, gente? Eu costumo falar aquilo que penso. Desculpa. Mas eu vou dizer isso de doutor Guilherme Menezes. Pessoal, porque eu nutro meu conterrâneo, inclusive, de Guaí. Abraço para toda a família Menezes, a família Andrade, lá de Guaí. E não é por isso, não. É por isso, não. É por realmente ter conhecido as gestões de Guilherme. Guilherme muito aplicado sempre. Um homem que teve pulso de ferro também, mas que foi correto ao modo dele. Foi correto ao modo dele. Voltando para Ezen Guzmão, quando Ezen se desvencilhou, foi muito grande a oposição. E eu estava lá, ao lado dele. Eu estava na bancada da Rádio Clube, ao lado de Ezen Guzmão. E nós empreendemos o blog do Ezen. O blog do Ezen se tornou um grande sucesso, explodiu como o maior blog de todo o interior do estado, à época. Grande foi a missão que nos foi dada, que nos foi entregue, a qual nós respondemos com trabalho, com comprometimento, com profissionalismo e com acompanhamento austero, às vezes severo, de Ezen. Porque quem conheceu Ezen sabe que hoje, na homenagem que fiz, eu chamei ele de amigo, de mestre, mas o que Ezen tinha de amigo da resenha. E aí eu me pego lembrando de Ezen me chamando de Cabral Z. Ai, Deus. Cabral Z. Né? E eu e Ivonka chamando ele de Ezen Borovski. Também sabe que era a mesma austeridade e dureza para as tratativas todas dele. De modo que, nesta tarde, eu quero trazer a memória de Ezen Guzmão ao programa e dizer que Ezen, ele foi uma das pessoas que mais influenciou a minha geração, e influenciou o Rádio Conquistense, que influenciou a mim particularmente, não é? E agradecer na memória de Ezen Guzmão, agradecer por todo o carinho, todo o cuidado, toda a austeridade, porque foi me ensinando como ele falava. Cabral Z, o mando da pauta é seu. Nunca perca para o entrevistado, seja em qualquer circunstância que for. Você manda na pauta. Traga a pauta sob rédea curta e você terá sempre o domínio daquilo que você estiver tratando. Eu aprendi desse jeito. Nunca trema na base. Nunca baixe a cabeça. Nunca desista da pauta. E eu trouxe esses ensinamentos todos comigo. Nunca falte com ética. Nunca minta em nome de qualquer furo de reportagem. Nunca minta. Se errar, se der um pra fora, admita, na primeira oportunidade que tiver. E foram princípios todos que nortearam e continuam norteando a minha carreira jornalística ao longo desses 24 anos e 8 meses, quase 25 anos de rádio. E como jornalista. E de modo que eu vou agora passar o texto que escrevi quando eu soube, ainda naquela madrugada, fiquei sabendo, as pessoas mais próximas souberam antes. Houve rumores na cidade de que Ezen poderia ter falecido e ninguém acreditava, todo mundo muito atônito. Aquilo tomou a cidade de um modo tenebroso. E lembro-me que eu fui tomado por uma inspiração que não queria, uma inspiração indesejada. E eu escrevi naquela memória fatídica, aquela memória triste, daquele março de 2021. Jesus, porém, disse-lhe: vai em paz, a tua fé te salvou. Lucas 7,50.
conhecendo o bem e com qual força e intensidade luta por tudo que quer. Estou convicto da tua luta pela vida. E dessa militância, tua voz cansada e rouca nunca foi mais tão forte. Amigo querido Ezen Guzmão. 12 anos depois de deixar sua equipe na Resenha Geral, Rádio Clube e blog, quebra o silêncio e abre parte do arquivo pessoal de anos em que vivemos. Trabalhamos, sorrimos e juntos fundamos o blog do Ezen Guzmão, atual blog da Resenha Geral, bem como participamos de seus primeiros passos rumo à política eleitoral na escolha do PSDB à época. Ao lado de colegas valorosos como Vonca Gonçalves, Maria Emília, Lula, Zé Gandula, João Melo, Cindy Santos, Luciano Batista Pina, Adriano Oliveira, Daniel Nogueira, Cebola Quadros, Chico Estrela e dois especiais para mim, Regina Pereira Meira e Roberto Silva. Queridos e inesquecíveis. Aprendi a militar no jornalismo e aprendi valores inegociáveis. Técnicas, posturas, posicionamentos, ética profissional. Aprendi a valorizar a confiança do ouvinte e leitor e a nunca mentir no exercício da formação de opinião. Aprendi também a jamais abaixar a cabeça diante de qualquer ameaça ou tentativa de censura. Sob seu crivo, ensinamento e direção, Herzovski Borovski, Zé Grandão ou simplesmente Ezen. Aprendi a ser corajoso, austero, intrépido da entrevista e a conduzida com voz e olhar firmes. Neste momento de dor, intercessão e tristeza, eu e minha família solidarizamos-nos com sua mãezinha, Dona Zilda Guzmão, hoje também em memória, esposa Luci e filhos, Danilo, Thaís e Érica Guzmão. Eu e seu neto, como você mesmo chamava, Caio Marco Cabral, meu filho, nesta foto em seu colo de bebê. E hoje, naquela época, com 19 anos, cremos contra a esperança, com o coração sangrando e em lágrimas. E continuamos em oração, compreendendo a vontade do Pai Celestial, seja qual for, em tua vida e na da tua família. Agradecemos a Deus por tua vida, ponderando que tua maior eleição foi em Cristo Jesus, conforme Efésios 1:4. Teu maior milagre, a salvação, conforme Lucas 7:50. E o declaramos mais que vencedor, conforme Romanos 8:37. Tua maior conquista, Ezen, foi o céu. Amado mestre, querido amigo Ezen Guzmão Pereira, teu povo te ama, honrado, amigo e prefeito de Vitória da Conquista. Lute, vença e receba a coroa da vida, prometida aos que perseveram na provação e que amam a Deus. Força, Ezen, minha eterna gratidão, Jesus te ama e teu povo também. Eu gostaria que a produção colocasse nas fotografias, por gentileza, que eu publiquei junto com essa homenagem. Ezen, essa foto eu tirei à época. Pode ir passando, pode fazer uma transição um pouco mais rápido, por favor, querido. Tá? Ezen com Caio Marco, meu filho, num dos eventos que nós fizemos em Iguá. Ezen, eu entrevistando o Ezen, me acompanhando numa das coletivas de imprensa. Ele, eu sempre debaixo dos olhos dele. Aqui já na rádio, eu ali de laranja entrevistando ele, prefeito da cidade, aqui nessa mesma bancada que vos falo. Ali eu ao lado de Daniel Nogueira e ele na Resenha Geral. Eu sempre aprendendo com ele. Muito moço. Lá, em outro momento, eu sim, de Daniel, ele, Roberto, a bancada da Resenha Geral, a Rádio Clube. Aqui nesta bancada com a doutora Benézia Fagundes, nosso diretor, fundador. Ele prefeito. Em outro momento eu e ele num embate terrível sobre o transporte público, acompanhado por diversos colegas que eu trouxe como jornalistas, radialistas, e ele aceitou o desafio de ser entrevistado por vários dentro da pauta que seria minha. Ele depois me elogiou por isso. Ao término dessa memorável última entrevista, que lembrança, meu Deus, que lembrança, que lembrança. Hoje eu nunca imaginei que para ficar perto de Ezen, eu tivesse que, para fazer outra foto com Ezen, eu tivesse que ir até um busto público, homenagem pública. 4 anos sem você, meu professor, meu mestre, diretor, colega de trabalho, amigo. É verdade, sim, eu ainda sinto sua falta. Meus sentimentos a Dona Lucia, neste dia,
18 de março, em que nós completamos 4 anos de seu falecimento. Meus sentimentos a doutor Danilo, a Thaís, a Érica, aos netos dele, à família. Meus sentimentos a todos os colegas de rádio que eu tive. Juciné, Ju, né? Regina, Roberto, Adriana, todos os colegas da Rádio Clube, né? Todos aqueles que amaram meus sentimentos a toda a cidade que o amou, que amou esse cara, grande estadista, um homem que sonhou alto e que alçou o voo, sabe? Dentro daquilo que ele não era planejar e não era só sonho. Ezen aspirou representar o povo dele. Ezen teve um mandato ininterrupto aliás, desde que é o que nós temos já, o jornalismo, isso aqui é sacerdócio, isso aqui é um mandato em defesa do povo. Não é um mandato eletivo, nem um mandato bancado pelo dinheiro público. Mas é um mandato, sim, em defesa dos interesses da comunidade. Mais do que sociedade, porque é fácil falar de sociedade, mas eu acho elitista, da comunidade. E Ezen teve um mandato muito maior, muito mais amplo. Eu tinha que abrir o programa de hoje com essa homenagem. Não fiz nenhum planejamento, nenhum plano, mas fui tomado de assalto por essa lembrança de hoje, do dia em que eu tive que escrever essa homenagem lá, há 4 anos atrás. Eu acho que quase todos os anos, por gratidão, por reconhecimento e pelo mérito que ele sempre terá em minha vida profissional, eu estarei me lembrando. Que Deus cubra essa cidade de bênçãos. Que Deus continue, amiga Sheila, te dando sabedoria para governar esse povo, entendendo. E acredito, eu vi sua homenagem, que linda. Vou concluir agora com a homenagem de Sheila, né? Entendendo a responsabilidade grande que foi herdar esse legado de representar e governar para o bem, para o futuro do povo conquistense. Nossa gratidão, Ezen. Eu continuo te amando. Vitória da Conquista continua te amando. Que Deus nos abençoe a todos. O áudio está no ar. Pelo apoio cultural, pelos apoios culturais, voltamos com importante entrevista. Geralmente nós fazemos os destaques todos. Hoje é uma edição atípica do Melodia Notícias. Já agradeço aos queridos colegas da Secretaria de Comunicação, a SECOM, por ter agendado a entrevista importante com o Dr. Rafael Meira, que é o coordenador do PROCON, a Superintendência, não é? De Defesa do Consumidor, de Vitória da Conquista, que já se encontra com a gente. Gratidão, doutor Rafael. Já a gente volta com muito mais informações. Você sabe, jornalismo diferente, vem com a gente. 5h27.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Olha, Conquista, muito boa tarde. Nós estamos começando a segunda hora do programa. De modo que, após a abertura é com homenagem ao prefeito Wesley Guzmão, meu grande mestre, meu querido amigo de trabalho, colega de tantos anos, de bancada jornalística, de rádio, de blog também. Nós temos as demais pautas do programa, pautas onde nós falaríamos, se houver tempo nós falaremos ainda, eu vou tentar intercalar aqui, dentro da entrevista, ao vivo, agora, sobre a manifestação realizada hoje pela manhã pelos motoboys, os mototaxistas, que estão temerosos quanto à incidência de roubos, de furtos e de roubos, não é? Ao que eles hoje, e contra o que eles hoje se manifestaram, não é? Protestaram, né, contra a insegurança na cidade. Nós temos também uma outra pauta importante, gente, sobre, e eu acho que eu vou acabar tendo que falar amanhã, a decisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro de licenciar seu mandato, um cara que já tinha sido escolhido pelo PL, que é o maior partido, 92 deputados federais, da maior bancada na Câmara Federal, já havia, e que, portanto, tem a prerrogativa, tem o privilégio de escolher, né, o presidente da primeira grande comissão parlamentar. E eles preferiam, queriam muito a Comissão de Relações Exteriores. STF contra, bancadas de oposição contra, bancada do PT contra. Eduardo bateu pé firme, os partidos de oposição, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse: não mexo, não intervenho, porque isso aí a lei assegura, o regimento da casa determina que o partido com maior bancada tem o privilégio de escolher a presidência, escolher a liderança da principal comissão, ou da comissão que quiser, e há essa disputa entre as duas principais comissões, que nunca foi nem a de relações exteriores, está sendo agora por conta dos entraves e da grande representatividade que tem Eduardo Bolsonaro, e que teria ainda mais caso estivesse como deputado, não é, lá nos Estados Unidos. E aí, claro, arquitetando, que é o que a oposição imagina, abre e fecha aspas, arquitetando um grande plano de desgaste do judiciário brasileiro, na sua maior instância, no Supremo, né? Nas terceiras instâncias, bem como também da oposição brasileira. A gente trata disso amanhã, são 17h33. Um abraço, doutor Ebenezer Fagundes, que está nos acompanhando aqui, tá? Obrigado, doutor Ebenezer Fagundes. Eu tô com esse cara aqui que eu conheci de vista. Lembro-me disso, doutor Rafael Meira, mas não me lembro de tê-lo entrevistado já antes. E, portanto, a minha motivo de grande satisfação recebê-lo, e de gratidão já antecipada, recebê-lo aqui
no programa Melodia Notícias para que nós possamos falar sobre o relevante serviço, a importância que tem a defesa do consumidor de Vitória da Conquista. E, inclusive, quando eu vi os dados que foram divulgados pelo governo municipal, os dados relacionados ao atendimento do PROCON em Conquista, eu não tinha dúvida que nós tínhamos que fazer, sim, uma grande pauta para que nós tratássemos, deixássemos a comunidade ciente de que é possível procurar, é possível se assistir, não é, na defesa do consumidor, deste programa gratuito, diga-se, público, de defesa do consumidor. Rafael, bem-vindo ao Melodia Notícias, muito boa tarde e gratidão por estar aqui. Boa tarde, agradeço o convite e a oportunidade de conversar com vocês. Bom, doutor Rafael, nós, como falava, nós tivemos na verdade, nós tivemos a Semana do Consumidor. Nós estamos na Semana do Consumidor ainda, ou foi na última semana? Estamos. Nós estamos, não é? Mas no sábado nós fizemos um mutirão. E no sábado foi comemorado o Dia Mundial, né, do Consumidor, né, a data comemorativa aí, em caráter mundial, né, do consumidor. E esta semana, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, via a Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, juntamente com a Procuradoria-Geral do município, está promovendo a Semana Municipal de Defesa do Consumidor, que foi instituída no calendário oficial do município a partir da Lei Municipal 2122 de 2017. E este ano nós estamos realizando essa semana no período aí de 17 a 21 de março. Ou seja, nós estamos em franco andamento da Semana do Consumidor. E o que é que significa isso na prática? Quais são as atividades que o PROCON, que no caso a Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Vitória da Conquista, vai estender para a comunidade conquistense? Bom, os principais objetivos dessa semana é a divulgação, né, das ações do PROCON, a divulgação dos direitos e das regras de consumo e também a promoção e a orientação da comunidade no sentido do consumo consciente, né? E por conta disso, nós estabelecemos uma programação com visitas aos principais centros comerciais da nossa cidade durante essa semana. Iniciamos no dia 17 pelo Shopping Conquista Sul. Hoje estivemos no Shopping Boulevard. Quarta e quinta-feira visitaremos aí as lojas e prestadores de serviço localizados no centro da cidade. E na sexta-feira encerramos essa semana com visitas às lojas aí do Bairro Brasil. Bom, se a gente fosse falar sobre, por exemplo, nós hoje terça-feira, hoje nós estamos em qual fase dessas? Do centro? Do Shopping Boulevard. Do Shopping Boulevard. Ontem foi? Shopping Conquista Sul. Qual a importância desse contato direto da superintendência com os lojistas, com o próprio comércio, na conscientização e na consolidação, e na consolidação de qual conceito e qual realidade? Bom, inicialmente é divulgar, né, as ações do PROCON e também orientar a comunidade, tanto os consumidores quanto os lojistas, no sentido dos direitos, né, previstos no Código de Defesa do Consumidor. E também nós providenciamos um material gráfico, né, para distribuição, folders, com orientação à comunidade e esclarecimento daqueles principais pontos de conflito nas relações de consumo. Bom, Bairro Brasil, se a gente for traçar um paralelo entre a força que tem essa máquina aqui, esse motor que impulsiona a economia conquistense, o comércio de Vitória da Conquista. E a gente não pode deixar de fazer uma separação e dar um destaque para o comércio do centro, o comércio na região central de Conquista. Mas tendo em vista o comércio de bairro, eu acho que aí destaca-se Bairro Brasil, por exemplo, tanto quanto destaca-se o bairro Patagônia, sendo que um está ali imediatamente ligado ao outro. Qual
qual é a diferença? Aliás, existe diferença nos conflitos de consumidor e de comércio? Ou geralmente eles estão todos dentro de uma mesma atmosfera, dentro de uma mesma linha, doutor Rafael? Geralmente dentro de uma mesma linha, né? Se a gente for traçar assim, quais são os principais problemas, por exemplo, que são levados ao PROCON, a gente tem muito a situação do descumprimento de oferta, descumprimento de contrato ou desrespeito às questões dos direitos relacionados à garantia do produto quando esse produto apresenta algum tipo de vício ou defeito, né? Então a gente não tem nada assim que seja específico de um bairro da cidade, mas um diagnóstico de que essas mesmas condutas ocorrem de maneira parecida no todo aí da nossa cidade. Bom, né? Nós fizemos um levantamento por segmento referente ao ano de 2024 e o segmento assim de produtos e serviços que a gente teve mais reclamação foi a área de telefonia, seguida pelos bancos. Excelente dado. Né? No terceiro lugar, nós tivemos aí problemas relacionados ao fornecimento de água e esgoto. Em quarto lugar, problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica. E em quinto lugar, aí os problemas com as aquisições de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Eu tenho um problema em que passei numa loja e vi determinada placa e ali consta alguma informação relacionada ao prazo, a quantidade de vezes para o pagamento, relacionado ao preço, relacionado ao percentual de desconto, relacionado à informação de se à vista, de se a prazo, cartão, etc. E eu fiquei insatisfeito com aquilo. Eu realmente confirmei de que a publicidade que está exposta, ela não foi cumprida. Eu posso recorrer ao PROCON, primeiro na loja, eu já posso acionar a loja. A loja, mas houve um erro, mas foi o funcionário. E como é que é isso? Como é que acontece, doutor? Mas não é aí, foi o funcionário que foi o letrista, o cartazista lá. Como é que fica essa situação? Bom, inicialmente o que o Código de Defesa do Consumidor estabelece é que o fornecedor ele fica vinculado à oferta. Então, a situação primeira é, se ele ofertou, ele é obrigado a cumprir todos aqueles termos da oferta. Se ele ofertou, se ele anunciou. Isso. Certo. A segunda situação, em caráter de exceção a essa regra, são os casos de erros grosseiros. Sim. Então, vamos dizer que determinado produto no mercado, usualmente, o preço dele seja R$1.000. Sim. E porventura você veja aí um anúncio de R$1,99. Sim. Né? É um erro grosseiro e nesta situação há exceção para a aplicação desta regra. Entendi. Né? Quando se a exceção. Isso. Quando se configura um erro grosseiro e de fácil percepção que houve ali um problema no anúncio, né? Um erro na digitação, alguma coisa do tipo. Então, quando configura um erro grosseiro, uma diferença muito grande de preço, o fornecedor ele fica eximido aí de cumprir a oferta. Mas quando ele faz uma oferta de um preço com determinado desconto que não configura erro grosseiro, ele tem que cumprir esse preço. Inclusive o consumidor, caso ele esteja em um estabelecimento comercial, retirou ali o produto na prateleira pelo preço X e ao se dirigir ao caixa foi exigido o preço Y, ele tem o direito de realizar a aquisição do produto pelo preço X, o menor preço que constava ali na prateleira e que gerou essa escolha do consumidor pelo produto. Vamos informar quem está em casa, doutor Rafael Meira, qual é o endereço, onde é que está situada a Superintendência Municipal de Defesa do Consumidor? O PROCON ele fica situado na Praça Virgílio Ferraz, 83 Centro. Lembra, Virgílio Ferraz e aquela praça do... Ali em frente ao prédio da Receita Federal. Sim. Um pouquinho, aquela pracinha acima da Praça Tancredo Neves. Isso. Pois não.
Né? Então a gente funciona ali um pouco assim. É naquela esquina ainda? Isso. Naquela casa redonda ali? Isso, com formato de piano. Certo. E nosso horário de funcionamento é das 8 às 17 horas, sem intervalo para almoço, sendo que as nossas senhas são distribuídas no horário compreendido entre as 8 horas da manhã e as 16 horas da tarde. Nosso telefone para contato é o 77-3429-7850 e nós recomendamos que o consumidor, antes de se dirigir à sede do órgão, que ele entre em contato por telefone para que a gente possa orientar qual é a documentação que ele precisa levar para fazer o registro no PROCON. Repita, por gentileza, doutor, o contato. 77-3429-7850. Tem um ouvinte aqui por nome Bruno. Bruno Leituga. O Bruno, ele é bacharel em Direito. No entanto, está fazendo a prova da OAB. E ele está aqui compartilhando uma situação de abuso por parte de um banco do Estado, um banco estatal. Eu não vou, alguns detalhes aqui, eu não vou passar para o senhor. Ele acompanha, e ele está aqui dizendo, ele acompanha a entrevista lá, mandou para a gente aqui, eu vou falar genericamente. Ele tinha feito um empréstimo anteriormente, e determinado valor. Depois, ele, para poder pagar esse empréstimo, ele vendeu o carro dele e disse que ele pagou R$14 mil à vista ao banco. E aí disse que ele descumpriu uma ou duas parcelas. O banco agora está cobrando R$25 mil dele, usando isso como justificativa. E ele está desesperado aqui e disse que precisa de ajuda aqui. Bom, é uma situação que só com a documentação, né? Sim. Uma análise documental para a gente poder passar assim um posicionamento O mais PROCON concreto. pode orientar e pode intervir no caso desse também? Neste caso, inicialmente, a gente tenta entrar em contato com o banco, Certo. né, e estabelecer uma linha de negociação, né, Certo. que fique bom para os dois lados. Eu estou gravando aqui né? já, viu, doutor? Já para que ele possa Certo. receber lá essa orientação. A segunda situação é analisar se há alguma abusividade, né? E aí por isso que precisa se analisar o caso em concreto. Ou seja, analisando se há abusividade. Isso. Se constatar, doutor, abusividade. Aí, ficando constatado, a gente pode, inicialmente, agendar uma audiência no PROCON para tentar a possibilidade de acordo entre as partes e renegociação dessa dívida, afastando aí todos aqueles encargos abusivos. E caso não se resolva no PROCON, não haja proposta de acordo, o PROCON ele faz a orientação ao consumidor no sentido de que ele judicialize a questão. Né? Então, há a possibilidade aí também de se questionar judicialmente e se perquirir aí a nulidade dessas cláusulas que geram abusividade ao consumidor ou uma onerosidade excessiva ao consumidor. Ou seja, aí vocês já puxam já trazem a instituição bancária junto com o suposto lesado, para o cliente possivelmente lesado, para um acordo e para a correção de todas as taxas e da conduta correta, no caso. Isso. Essa tentativa de resolução consensual é feita no PROCON. Caso não logre êxito, aí há esse encaminhamento do consumidor para o Poder Judiciário. Pois não, muito bem. Então, agradeço demais ao senhor. Gravei aqui para ele, na medida do possível, para que ele possa procurar. Então, ele pode procurar, pode fazer o telefonema. Atenção, Bruno, você que está em casa assistindo a gente. Você pode, então, fazer o contato pelo telefone que foi informado, já gravei. O doutor Rafael falando o número para que você possa ter orientação e ter o encaminhamento necessário, um encaminhamento correto. Rafael, convida quem está em casa, como é que a comunidade conquistense, já que vocês têm uma programação onde a Superintendência de Defesa do Consumidor tem ido a várias instâncias do comércio. Mas como é que a comunidade efetivamente pode participar da Semana do Consumidor? Bom, nós estamos abordando, né, os consumidores e lojistas nessas áreas comerciais para orientação, entrega de material informativo com esclarecimento das dúvidas e caso o consumidor, né, nos encontrando nessas áreas comerciais e tenha algum tipo de dúvida, a gente está ali à disposição para esclarecer
e fazer a orientação de como ele pode sanar ali os problemas que ele tem enfrentado. Além disso, o PROCON ele não atua só na função sancionatória, né? A gente está lá também para orientar, então qualquer dúvida, o consumidor pode se dirigir à sede do órgão nesse horário aí compreendido de funcionamento das 8 até as 17 horas. Dr. Rafael Beira, que é o coordenador municipal do PROCON, esse órgão público de defesa do consumidor conquistense, se você, o senhor ou a senhora sentir-se lesado, por qualquer motivo que seja, primeiro já no local, invoque logo, entendeu? Invoque o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Inclusive pergunte se o compêndio, se o volume, se o código, se a lei impressa está ali, porque é obrigatório todo estabelecimento ter. Apresente, doutor. Impresso, sim, não é isso? Tanto a legislação federal quanto municipal estabelece a regra de que todo estabelecimento comercial e de prestação de serviço deve disponibilizar uma via impressa do Código de Defesa do Consumidor para consulta pelo consumidor em local de fácil acesso. E, além disso, há a exigência de que exista uma placa informando que o estabelecimento dispõe desse exemplar do CDC para consulta. Olha, minha gratidão falar com o Rafael nessa serenidade toda e desse modo fazendo com que a comunidade conquistense possa entender que disciplinar essas condutas e trazer a correção a essas condutas, que sejam condutas vedadas, não é, por parte do comércio, e naquilo que tange, não é, a nossa integridade enquanto consumidor, enquanto comprador, enquanto pagador, correto? Não é? A importância que tem, que nós todos temos um papel, a gente pode participar efetivamente. E aprender também a não se calar, porque à medida que nós nos calamos, à medida que nós somos coniventes, nós alimentamos o sistema de erros, o sistema de tropeços, e o sistema, inclusive, e me permita, doutor, eu aqui não quero, e nem estou citando quem quer que seja, nenhum setor que seja, mas do mau caratismo, porque nós temos diversos setores, temos pessoas que erram propositadamente, erram de modo descarado mesmo, entendeu? E que acreditam que se contarem com o beneplácito, contarem com o silêncio do cliente, ou até numa tentativa de intimidação também, de que ele vai perpetuar, que vai prosperar naquela conduta errada, né, que vem sendo cometida. E, portanto, o programa está aqui à disposição. Conquista já nos conhece ao longo dos anos todos em que nós estamos no rádio, faz uma defesa de modo muito amplo mesmo, e levando as instâncias que são necessárias, entendeu? As mais diversas situações, diversas e adversas situações, para que nós busquemos, né, as devidas soluções. Hoje receber o PROCON é receber também mais uma instância de defesa da comunidade, né, na qualidade de consumidor, para que nós possamos ampliar essa representação que a gente faz. Minha gratidão, leve um abraço da produção e do programa a toda a equipe do senhor, que a gente sabe que um trabalho como esse, o senhor está lá coordenando, doutor, mas é um trabalho feito por uma grande equipe, imagino. Sim, somos 44 Meu pessoas. Deus. E assim, agradeço a oportunidade, Isaac. Estamos à disposição da comunidade para auxiliar no que for necessário. E, de fato, tudo que é feito, por exemplo, ano passado foram 5.700, mais de 5.700 atendimentos. Sim, os dados, Não é? Verdade. Por gentileza, vamos concluir Não é? então, falando dos dados. E isso não é feito por uma pessoa só. 5.600 atendimentos? Isso. Rapaz, Não é? a gente não tem 365 dias, isso é o ano todo. Não é? Se a gente tira sábado e domingo, rapaz, ou seja, nós temos muito atendimento todo dia, doutor, não para, Sim. então a demanda é grande? É uma média aí de, no mínimo, 400 atendimentos mês. Gente. Né? E fizemos aí mais de 1.700 audiências de conciliação, né, no ano de 2024. Foram celebrados em audiência 457 acordos. Além disso, fizemos mais de 400 ações de fiscalização na cidade ao longo de 2024, perdão. E isso é fruto de um trabalho conjunto de uma equipe engajada, né, de servidores e estagiários.
muito grato, doutor Rafael Meira, ele que é o coordenador do PROCON de Conquista. Gratidão ao governo municipal, gratidão à prefeita Sheila Lemos Andrade, gratidão à Secretaria Municipal de Comunicação pelo agendamento dessa importante entrevista. Já disse, essa bancada, mais do que uma bancada democrática, é uma bancada comunitária, em defesa da comunidade conquistense. O que vocês tiverem sempre que for, que o senhor vê que é imprescindível, que a comunidade ela precisa saber, pode pedir a pauta que a gente garante. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Gratidão, doutor Rafael. John, vamos a um breve intervalo, que a gente já volta já, concluído o programa. Vamos lá? Jornalismo diferente. Vem com a gente, Conquista. Aliás, não. Pode vir. Eu vou ter que atender porque, na verdade, eu já havia feito esse compromisso de falar com ele. Não é? Aí tem um vídeo aí que o deputado estadual Fabrício aparece, por gentileza. Prepara ele, por gentileza, que está na ponta da linha. Essa liderança da Zona Oeste, essa liderança comunitária importante, que é o Robson Oliveira, Robinho, da Vila Serrana. Robson, grande abraço a você, meu irmão, me desculpe, eu estava no meio de uma entrevista agora, e antes, quando você ligou, de homenagem ao nosso querido, eterno Wesley Guzmão, que faleceu há 4 anos atrás, no exato dia 18. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Isaac Cabral, boa tarde a todos os ouvintes da Melodia FM. Primeiro, lamentar essa perda, né? Que é uma perda aí insubstituível com o nosso ex-prefeito Wesley Guzmão, saudoso Wesley Guzmão, que transformou a nossa cidade, mostrando nossa cidade para o Brasil inteiro, uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Deixou esse legado pra gente. Verdade. Verdade. Então, Isaac, à sua disposição. Ô Robson, nós já são 17h56, eu não posso atrasar, temos 4 minutinhos. Em 3 minutos, vamos falar sobre o seu encontro, porque você é aquele cara que tem cobrado das autoridades, dos deputados estaduais, federais, das bancadas que são ligadas ao governo do estado, que são oposição ao governo municipal, tanto quanto da bancada que é aliada da prefeita Sheila Lemos Andrade e que de fato tem representação lá, mas não é representação, digamos, presencial dentro de Conquista, quanto dos deputados, os deputados que moram na cidade. E aí nós temos Nonô, federal, nós temos Zé Raimundo, estadual, e temos Fabrício, estadual também. Você tem cobrado saque da Zona Oeste. E aprove que você encontrou no último domingo na final, numa das finais Foi... Exato. Isaac, primeiro eu gostaria de colocar bem claro que eu não tenho um partido. Certo. O partido é o povo. Certo. Entendeu? Certo. Esse encontro que nós tivemos lá com o Fabrício Falcão, por sinal, ele foi muito amistoso, muito receptivo. Eu vi no vídeo. E se disponibilizou, até porque ele faz parte do sistema, né, Isaac? De resolver as demandas do povo. Claro, é representante. Uma vez que o saque foi tirado de um lado mais viável para a população, levado para um lado mais difícil de locomoção, então a gente tem que estar cobrando das autoridades. Claro. Agora tem deputados, tem parlamentares que não gostam de ser cobrado. Não é o caso de Fabrício Falcão, me atendeu muito bem, então aqui eu rasgo elogios nessas circunstâncias. Tá certo você, meu irmão. Se sentiu sensível com a cobrança do povo da Zona Oeste, porque eu estou representando o povo da Zona Oeste. Eu moro na Zona Oeste há 50 anos e eu acompanho muito bem os problemas da nossa região Oeste. E é lamentável uma região com mais de 100 mil pessoas, com mais de 150 Já, atenção no serviço. Então, ali as imagens. Então, ali as imagens, a imagem dele com o Fabrício. Não vamos colocar o áudio não, só a imagem ali. Atenção no serviço. Ali a imagem dele com o Fabrício, com 2 vereadores também. Com os 2 vereadores. Exatamente. Não é? Quem são os vereadores ali, por favor, amigo? Ricardo Pavão e Ricardo Gordo. 2 Ricardo. 2 Ricardo, tá certo. Pois não. Qual foi a palavra do deputado? Eu quero saber o que Fabrício prometeu. Fabrício, como eu falei, foi muito bem receptivo, se sensibilizou com a causa. Sim. E ficou de ter uma conversa,
particular com o governador do estado, apresentando essa demanda, juntamente com outras pessoas responsáveis pelo saque, para ver a possibilidade de instalar esse saque na Zona Oeste. Eu acredito na força de Fabrício Falcão em relação à aproximação que ele tem com o governo do estado e, além de tudo, a urgência que carece essa demanda. Entendeu, Isaac? Prontinho, tá certinho. Amanhã eu vou abrir o programa com você desdobrando e passando o vídeo do deputado. Eu, por uma questão de honradez, eu tinha que atendê-lo e que eu fiz o compromisso contigo hoje. Acabei não podendo cumprir na totalidade, mas amanhã nós abrimos o programa estendendo. Vou tentar, inclusive, falar com o Fabrício a respeito, com Elvio Magalhães. Meu amigo Elvio, um grande abraço, Elvio Magalhães, chefe de gabinete, do competente chefe de gabinete do deputado Fabrício. Um abraço, obrigado, viu, Robinho? Parabéns, amanhã tamo aí, viu? Parabéns, Isaac, pelo programa. Parabéns. Ô, Robinho, amanhã eu vou pagar aqueles salgados lá, viu? Tá bom? Você que manda, Isaac. Um abraço, amigo. Deus abençoe. Ele que tem o cachorro quente mais gostoso dali do terminal. É o quiosque, não é? É do cachorro quente ali no centro da cidade de Vitória da Conquista. Bom, dia 5 de 5 de abril, o Parque de Exposições de Conquista vai ficar pequeno. 10 horas de arrocha com uma estrutura incrível para você arrochar até de manhã ao som de Nigel, Doc 10, Tyrone, Silvano, Clecinha, Silfale, Boteco da Dia 5 de abril, o Parque de Exposições de Conquista vai ficar pequeno. 10 horas de arrocha com uma estrutura incrível para você. Ao vivo, não é? Na presença do nosso queridíssimo coordenador municipal do PROCON aqui. Lúcio, um grande abraço ao vivo aqui. Dia 5 de abril, 10 horas de arrocha. Pode correr virada de lote por esses dias aí, dia 22, tá? Dia 22, você vai ali no ponto do ingresso. No ponto do ingresso, você garante o seu ingresso por R$80 unidade e a casadinha sai cada um por 70, 140, os dois, tá? Pensa numa festa, gente. Pensa numa festa. E o programa Melodia Notícias, junto com a GS Marketing, vai estar fazendo a cobertura total, entrevistando todo mundo. Nós já fechamos com a produção do evento. Vai ser uma festa à parte, tá? A gente está numa expectativa muito boa. Grande abraço para esse cara gigantesco e toda a equipe da LG Produções, capitaneada por Ludson Guzmão, tá? E até. Estaremos juntos, tá? Um abraço especial. Agora são 17 horas e 59 minutos, 18 horas. Nós voltamos amanhã às 5 da tarde com a permissão de Deus. Gratidão, doutor Rafael, tá? Muito obrigado. Muitíssimo grato. Até amanhã com a permissão de Deus. Você sabe, jornalismo diferente. Vem com a gente, Conquista.